A paz do Senhor Jesus, querido. Estamos em mais um Minuto com Deus no canal Pará por Um. Antes, querido, de entrarmos na reflexão que Deus ministrou ao meu coração, eu gostaria de pedir que você compartilhasse. Para quê? Para vidas serem alcançadas para o reino do céu. O céu conta com a minha vida, mas conta com a sua também. Amém, amado? Mas como? Compartilhando para a glória do nosso Deus. Deus ainda permite que nós fiquemos em Efésios 6,16. A palavra vai dizer bem assim: e levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do inimigo. Sabe, Deus, mais uma vez nos alertando sobre as artimanhas do inimigo. Sabe, amado, geralmente nós temos a tendência de querer uma palavra que Deus vai fazer, que Deus vai transformar. Mas, amado, como você vive uma vida abençoada se você não sabe tirar todos os acessos que Deus te dá para que você não possa cair na cilada de Satanás? Sabe, amado, Deus ele pode, mas nós temos a vida como uma escola de aprendizado. Sabe, amado, talvez se nós não tivéssemos o livre-árbitro, talvez Deus poderia intervir muito mais. Mas eu e você temos o direito de escolher. Nós temos o direito de não irmos cultuar, não irmos rezar, nós não irmos executar o culto racional a Deus. Sabe, amado? E isso, quando nós entendemos que nós temos esse livre-árbitro e Deus ele tem um plano e um projeto para nossas vidas, da qual nem sempre nós vamos viver o que nós queremos, mas o que Cristo quer que nós vivemos. Sabe, amado, tem muita diferença quando você começa a entender que você seguir uma religião, você seguir a Jesus, os passos de Jesus, é você abrir mão da sua própria vida, do seu próprio desejo, das suas próprias vontades. Sabe, querido, quando você começa a entender que é necessário, por isso que Jesus falou, é necessário morrer para que Cristo viva. Sabe, então Jesus ele já deixava o exemplo perfeito, porque ele era um ser humano. Tem muitos religiosos que falam que ele era metade Deus e metade homem. Mas a Bíblia diz que ele veio 100% homem. Mas a diferença é que Jesus já tinha o Espírito Santo dentro dele. E dentro dele já havia a convicção, porque o Espírito Santo ele une a pessoa com Jesus hoje, mas na época diretamente com Deus. Sabe, amado, quando você começa a compreender essas coisas, que é necessário você abrir mão do seu eu para que Cristo viva em nós, através de nós, através dos nossos atos, e que nós possamos assim darmos um culto racional, não somente dentro dos templos, mas fora deles. Há uma grande diferença que nós temos que entender, que independentemente da religião, porque minha irmã ela é católica e a gente conversa muito sobre. E, querido, é algo muito interessante, porque se nós se conversássemos mais, a gente entenderia muito mais. E Deus tem me dado essa honra de compreender o lado, por mais que eu vim do catolicismo, mas eu não era uma pessoa que estava na igreja. Então não tem como eu ter uma base daquilo. Sabe, muitas das vezes os religiosos protestantes vão dizer: eles são adoradores de imagem. Amado, estuda um pouco mais. Conheça realmente pessoas que vão à igreja e tentam ser igreja. Porque a minha irmã, ela tem sido um exemplo de mulher, um exemplo de pessoa para a minha vida. E não é a diferença de religião que tem nos afastado, não. Nós temos tido várias vezes a oportunidade de sentarmos e falarmos da palavra de Deus juntos.
sem a necessidade de um ofender a religião do outro. Quando você entende isso, Jesus se alegra por sua vida, porque na palavra vai dizer: com o mesmo cálice que julgares, há de ser condenado. E se nós formos olharmos, Jesus, ele foi apresentado num templo que era judaico, judeu. Então não caia nessa religiosidade, querido. Sabe, tenha a convicção do que a Bíblia diz, do que você tem direitos e deveres. E os nossos deveres é respeitar e amar. Nós não temos o direito de julgar. Eu queria saber aonde que o povo tira da Bíblia, a não ser contorcendo a palavra de Deus, que nós temos o direito de julgar, que nós temos o direito de condenar alguém. Porque não entendo da onde eles tiram, a não ser você pegando um verso da palavra e contorcendo ela segundo aos seus favores. Sem você fazer isso, se você abrir a palavra de Deus e me mostrar que você tem o direito de julgar, eu paro. Mas nós não temos, eu tenho essa convicção comigo. Então por isso que, amado, Deus, ele nos ama. Ele ama do ímpio as pessoas que cultuam ele. E amado, a responsabilidade de A ou B não é minha. Eu tenho o dever de pregar o evangelho. Agora, se você vai segui-lo, é uma opção sua. Eu não tenho esse direito. E sabe, abrindo um pouco mais o parênteses, ontem eu ouvi uma palavra de um grande amigo, e ele é pastor. Ele disse bem assim: se eu te desse R$1 milhão, na hora o sorriso já veio no rosto, e automaticamente eu falei: eu dormiria feliz. Porque ele me perguntou como eu acordaria. Eu falei: eu dormiria e acordaria feliz. E aí ele virou e indagou um pouco mais. Ele virou e falou assim: e se eu te desse 10 milhões, mas com a convicção de que você iria dormir, mas não iria acordar? E aí, no ato da pergunta, eu falei: não pegaria. Então, amado, essa pergunta fica, e essa reflexão fica para você também, porque eu fui sincero comigo, porque a minha vida não vale 10 milhões de reais. Porque Jesus pagou um preço que ninguém pode pagar. Porque foi preço de sangue, e um preço do qual ele pode me unir novamente com o Pai, com Deus, e me dar uma eternidade ao lado deles. Sabe, amado, não tem preço. A sua vida, ela não tem preço. E se você coloca valor em cima de princípios, reveja isso. Porque Deus, ele te ama. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nos abençoe, Pai, guardando de todo mal, livrando, ó Pai, e dando um final de semana abençoado, com palavras abençoadas, Pai. Eu prego não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor manda e determina pregar. Pai, em nome de Jesus, eu não sigo homens, mas eu sigo o que o Senhor tem nos orientado. Pai, abençoa-nos, guardando, livrando de todo mal. Assim eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz, querido. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus, e só vem. Jesus tem um plano para a sua vida.